Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. Hoje, quarta-feira, vida e saúde para você. Todas as quartas-feiras, você sabe, não é? Nós entrevistamos aqui o doutor André Alencar, ele que é cirurgião plástico, trabalha no Hospital Regional, também em Barbalha, no Hospital São Vicente, atende aqui pela Clínica Núcleo, a Rua São José, centro da cidade. O telefone de contato já vou deixar, 3512-1179, 9988-3326. E também na clínica o Dr. Clemir Arraes, aproveitar mandar um abraço para o Dr. Clemir Arraes, 3511-1500. Doutor André Alencar, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui. As quartas-feiras, não é? Já é certo. Toda quarta-feira estamos aqui. Vida e saúde, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos. Doutor, e falar aí sobre a cirurgia plástica, não é? A cirurgia plástica não é só, por exemplo, para a gente falar da beleza, mas ela às vezes é necessária, ainda mais em se tratando de queimaduras, né, doutor? Isso. A gente também tem essa área, a parte de reparadora da cirurgia plástica, ela não se divide, elas são juntas, a parte de reparação e a parte estética, e o queimado é uma das áreas de atuação que o cirurgião plástico insere. E no caso, a queimadura, ela pode ser tanto com fogo, como pode ser também, por exemplo, num acidente de moto, né, que a pessoa, como se diz assim, uma ralada grande, não é, que dá, então chega a queimar o tecido epitelial. Também, você pode perder o tecido nessa abrasão pelo asfalto. O mais comum das queimaduras são três tipos. É a queimadura elétrica, queimadura térmica, por fogo mesmo direto, ou o calor, o vapor do fogo, ou a química. Mais comum para a gente, normalmente, é a térmica por fogo direto, combustíveis e coisas desse tipo. E às vezes a lesão é bastante grande, o trabalho da reparação precisa ser muito efetivo, né? Na verdade, o mais importante para a gente, dependendo do grau de queimadura, é o primeiro socorro. É muito importante também, talvez anteriormente mais importante, mas isso é da sociedade, é a prevenção. Então, a prevenção da queimadura em domicílio talvez seja o fator mais importante, principalmente para as crianças. No caso ali, perto do fogão, perto de uma tábua de passar roupa, jamais, né, doutor? Na verdade, a criança não é para estar nessa área. Então, a criança não deveria entrar na cozinha. Isso deve estar bem estabelecido em toda a família. Criança fora da cozinha, fora da área de serviço. Está mexendo com o ferro de engomar, se afasta claramente, tá certo? A criança desse local, ela tem que estar sob vigilância direta para não estar nessa região. Cozinha, tá mexendo com fogo, tá cozinhando alguma coisa, tá no forno, a criança não deve permanecer. Não é local. Cozinha é o local onde as pessoas vão produzir ou se alimentar. Então, a criança não deveria estar lá. E os idosos também, às vezes, por uma falta de prevenção também, um descuido. Na verdade, o idoso ele tem uma dificuldade já pela própria idade de deambulação, de sensibilidade que pode comprometer. Mas hoje em dia, nossa grande preocupação é exatamente essa prevenção na parte educacional. É muito comum, existem trabalhos recentes que publicam que as pessoas sabem os mecanismos, os modos de prevenir queimaduras, mas não usam em casa. Então, aquela história, o alimento, a panela está no fogo, a aba, a haste da panela é para estar para dentro do fogão e não para fora, porque caso estiver para fora, a criança cruza na frente do fogão, bateu, vira. Ter cuidado com água quente para fazer o café, água quente que usa para qualquer outro objeto, ter vigilância. Outra coisa, evitar a todo custo ter combustíveis, que não é nem permitido. Combustíveis em casa, você ter o alojamento dessas substâncias, mas se tiver por algum motivo solvente, combustíveis, está num local alto, de difícil acesso da criança e está sob vigilância. Orienta, hoje em dia a criança ela tem consciência das coisas, eu estou dizendo, dependendo da faixa de idade, e explicar que aquilo ali não é brinquedo, não é modo, não deve ser entrado em contato com a criança. Doutor, e no caso aí a gente falou também, a prevenção é o primeiro ponto, mas os primeiros socorros, logo em seguida, caso chegue a isso, o que deve fazer? Muita gente queima, coloca água, coloca gelo, outros colocam álcool. Na verdade, tendo a queimadura, o fato estabelecido, primeiro, qual o tipo de queimadura? Queimadura elétrica, você primeiro tem que isolar aquela pessoa da fonte elétrica. Ou desliga pelo disjuntor, se caso não tiver acesso a esse disjuntor, você tem que tirar com algum objeto aquela pessoa, porque se você entrar em contato, você também pode se queimar. Com algum objeto que não conduza. Ou uma chinela, ou uma haste de madeira, um pedaço de pau, alguma coisa, claro que você não vai bater, você só vai deslocar aquela pessoa do local.
No caso de queimaduras térmicas, você tem que também tirar essa pessoa do local. Se a pessoa estiver se queimando no momento, em combustão, você deve segurá-la para ela não sair correndo, porque isso pode manter o fogo aceso, esse deslocamento. Rolar ela para o chão ou usar uma manta espessa, de preferência uma toalha, alguma coisa. Se for molhado, se der tempo molhar, melhor ainda, para cobrir essa pessoa, para parar a queimadura, né, a combustão no momento. A partir desse momento, deve-se evitar a todo custo, mesmo que a vovó disse que sempre fez na casa dela, que sua mãe criou todos os filhos usando isso e não teve problema, qualquer tipo de medicamento caseiro. A única coisa que você deve colocar na queimadura no momento, imediatamente após, é água. Água corrente, não deve ser muito gelada, não deve ser gelo. É água, como eu disse, corrente. Vai para debaixo do chuveiro, bota a mão debaixo da pia e deixa mais ou menos numa média de 10 minutos. Vale ressaltar nos casos onde maior gravidade. Quando são? Normalmente combustões de regiões, principalmente da face ou da mão. Se caso tiver uma combustão muito importante, uma queimadura muito importante dessas regiões, é importante, ou praticamente imperativo, o deslocamento dessa pessoa para um hospital. E doutor, no caso depois, na hora que ela chega no hospital, é muito mais difícil a cirurgia plástica reparatória ou não? Na verdade, você vai estar trabalhando, você vai estar correndo atrás, vamos dizer, do prejuízo que já ocorreu. Então, é uma cirurgia, na verdade, é uma abordagem de um paciente extremamente traumatizado, porque ele, vamos dizer, ele se queimou. Então, ele vai ter futuramente, possivelmente, vai ter uma deformidade nesse local. A gente trata imediatamente, exatamente para prevenir o dano maior dessa lesão, fazer o controle. Depois que vamos dizer, que essa lesão, essa queimadura está estabelecida, a gente vai tentar cobrir a região que foi perdida de pele, se chegar a esse ponto. Em alguns casos não, foi uma queimadura, porque a queimadura ela é dividida praticamente em 3 estágios. A de primeiro grau, que é normalmente aquela queimadura que a gente tem quando tem a insolação, quando a gente está exposto ao sol, que fica vermelho, dolorido, ou às vezes em exposição a um vapor, né, um calor maior. O outro caso é o segundo grau, onde você já aparece aquela bolha, que é normalmente aquela queimadura que a gente tem mais em domicílio. Esta queimadura que exige mais um cuidado, que a partir do momento você pode ter a queimadura de terceiro grau. Aí essa daí é a mais grave e que deixa maior sequela, onde você precisa cobrir essa área porque foi perdida toda a pele dessa região. Doutor, e o restabelecimento? Daí, bom, vamos fazer o estágio, né? Porque às vezes depois ficando essa marca, ficando a falta da pele, aí existe inclusive tirar a pele de alguma outra parte do corpo para colocar no local. E essa técnica de tirar uma parte do tecido, né, epitelial para cobrir outro, chamado de enxerto de pele, é muito comum, a gente usa frequentemente nos pacientes traumatizados. Alguns dos pacientes, assim, eu tenho vários pacientes que a gente atende nessa área, principalmente no Hospital Regional e no São Vicente. E assim, isso é uma das técnicas que a gente usa. Então a gente pode retirar parcialmente a pele, eu não vou tirar completamente a pele de uma região, e essa pele ela é colocada para acelerar a cicatrização do local. No caso, por exemplo, tira um pouquinho do bumbum, não é? Da perna, panturrilha. Isso, a gente procura regiões onde vão ficar cobertas. Na verdade, a região preferencial para a gente é a face interna da coxa, porque é o local onde fica mais fácil escondido. Se você retirar de outras regiões, ficam mais difíceis você esconder e é muito mais sensível. Então, se eu retirar da região glútea, como é que a pessoa vai ficar sentada? Porque ainda vai ter um período de cicatrização naquela região. Também onde foi retirada a pele, ela fica como se fosse um arranhão, só que um arranhão grande. Então, os pacientes que já foram submetidos a isso, eles sabem muito bem o quanto incomoda essa região, mas é exatamente com o objetivo de acelerar a cicatrização. Então, o paciente normalmente ele tem alta logo em seguida desse dia, depois da cirurgia, e pode ser cuidado em domicílio ou em casa. E outras cirurgias depois vão reparando até que a gente consiga aí um resultado mais satisfatório, né? Isso, a gente usa também, existem as mantas compressivas que também melhoram a qualidade, né, da cicatriz no local. Agora, existem algumas sequelas mais importantes, como sequelas de retração cicatricial. Então, a pessoa sofreu uma queimadura muito extensa do braço, ela pode sofrer uma cicatrização onde faz uma restrição do movimento local. Essa restrição pode prejudicar a pessoa funcionalmente, até no trabalho, nas regiões. Existem técnicas cirúrgicas para a gente voltar a ganhar mais tecido epidérmico, exatamente para ela poder fazer essa extensão. Pessoas que têm um comprometimento da região da face, às vezes tem uma limitação
da abertura da boca. Tem alguns pacientes, até recentemente eu operei ela até disse que assiste seu programa, estava aguardando exatamente essa de queimados, essa entrevista por causa disso. Muito legal, doutor. E assim, por exemplo, esse tratamento pode ser em hospitais, como o senhor disse, mas também uma pessoa que já tem um problema antigo de queimadura pode ir até o consultório, né, para o senhor fazer uma avaliação e ver o que há, o que é possível ser feito nesse local. Exatamente. A gente tem acompanhado os pacientes já com uma certa sequela, com a tentativa. A gente associa a experiência na parte estética, exatamente para poder abordar na reparadora, para transformar ou melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E é muito mais difícil ou não? O que o senhor prefere no caso, já que o senhor atua nas duas áreas, enquanto médico, né, enquanto profissional? Qual é a dificuldade maior? É numa cirurgia, por exemplo, estética ou numa reparatória? Na verdade, eles levam o mesmo grau de dificuldade. Às vezes a gente tem até uma satisfação maior, porque esse paciente que vem com a sequela do queimado, né, ou de outras sequelas, de outros traumas, ele já vem com o emocional dele um pouco deprimido, ele já tem uma reclusa social por causa que não quer expor as cicatrizes. Quando são em áreas que você não pode esconder, é pior ainda. E quando você consegue melhorar ou dar um aspecto melhor, você vê a diferença no humor, na condição geral desse paciente. Talvez seja um pouco mais satisfatório ou compensador para a gente. Maravilha, e assim, o que a gente, o que eu reparo bastante, até o doutor vibra com essa satisfação do cliente, seja aí na cirurgia estética, não é? Como a gente já comentou, agora também como na cirurgia reparatória, e por isso que a gente parabeniza o senhor pelo trabalho, né? Pela escolha desse setor aí da medicina, que é muito legal. E se você está em casa, está nos assistindo, quer lá conversar com o doutor André, você pode ir na Clínica Núcleo, a Rua São José, aqui no centro da cidade, telefone de contato 3512-1179 ou então 9988-3326 e ainda na Clínica do Dr. Clemir Arraes. Clínica do Dr. Clemir Arraes, telefone 3511-1500. Também tem no Hospital Regional, né? E lá ele atende no município de Barbalha. Doutor, a gente quer agradecer demais sua presença aqui e desejar sucesso. Semana que vem já pensamos num tema, o senhor já... Foi pedido para mim a falar sobre o Botox e a parte de preenchimento facial. Foi assim, eu tenho recebido um bom... Inclusive eu pedi. É verdade. Mas e vale de última mensagem a gente falar que a prevenção no queimado é o mais importante. Então você prevenir que sua criança sofra essa injúria, talvez valha mais do que qualquer outro cuidado que você tenha. Sem dúvida. E eu vou deixar um testemunho aqui, porque eu tinha uma cicatriz, uma pequena cicatriz de um acidente aqui em cima, né? Em cima aqui da sobrancelha. E o doutor falou assim, não, vamos lá tirar. Porque era também de um acidente de moto há um tempo e ficou uma cicatriz. E o doutor olha assim, mas foi rapidinho, não senti nada. E, doutor, muito obrigado, ficou ótimo. Não, é o que a gente faz. Eu fico muito satisfeito que você ficou satisfeito, é o mais importante para mim. Muito obrigado mais uma vez, e quarta-feira que vem, doutor André aqui conosco, doutor André Alencar, que recém-chegado aqui a Juazeiro do Norte há alguns meses, não é? Mas, segundo ele próprio, está se adaptando muito bem. Fique ligadinho, o nosso quadro Vida e Saúde, todas as quartas-feiras para você aqui no programa Multimídia. Não sai de casa, não durma não, tem muito mais multimídia para você.